Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira, falando sobre o movimento do espírito. Você sabe o que é o movimento do espírito? Então fica com a gente que você vai saber. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente, se inscrevendo no canal. Se você curte esse tema terapêutico, as terapias holísticas, esotéricas, transdisciplinares, aqui é a sua casa. E nas dicas, gente, porque eu tenho o astral da semana, toda semana vai mudar, né? É para aquela semana ali. Mas as dicas tem muita coisa legal, tem muito tema, tem um curso, tem uma universidade holística aqui para você, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse tema, o movimento do espírito. O que é o movimento do espírito? Na verdade, o movimento do espírito é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo Bert Hellinger a partir da experiência dele com as constelações familiares. Ah, mas não é o Bert Hellinger que cria as constelações familiares? Não, esse termo é anterior ao Bert Hellinger. Já existia nos trabalhos transpessoais na Alemanha, na Inglaterra, já existia essa técnica, essa ferramenta. E o Bert ele vai começar a trabalhar com as constelações familiares, né? Ele é um psiquiatra, psicanalista, vai começar a trabalhar com as constelações familiares. E aí ele desenvolve muito essa técnica, essa ferramenta, claro que a partir da experiência dele, a partir da visão dele, né? É sempre importante falar que as constelações familiares elas fazem parte das terapias sistêmicas e elas têm por base filosófica a fenomenologia, né? Então, quando eu comecei a frequentar, né, as formações de constelação familiar, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Né? O primeiro curso que eu fiz foi o curso de bonecos. Então no curso de bonecos ainda não, porque, né, é um curso de bonecos para o atendimento individual. Então com os bonequinhos, com Playmobil, bonequinhos que são construídos para esse fim, né, é uma forma diferente de você estar lidando com a dinâmica, né, das constelações familiares. Quando eu fui para uma formação mais ampla, a formação do constelador, trabalhando com grupos, trabalhando com as pessoas são representantes ali dos elementos do nosso sistema. Por exemplo, né, o Everton está chegando para trabalhar numa constelação familiar, um tema, né, pega um tema qualquer, um tema como questão financeira, ou questão de saúde, ou questão afetiva, e aí o constelador, né, vai colocar um representante, né, fulano, você é o Everton, entra no campo e sente. Aí a pessoa que me representava, né, representando o indivíduo lá que vai ser constelado, né, ele vai entrar ali naquele teatro de operações, né, e vai sentir o campo que é um conceito, né, que tem relação com essa base fenomenológica, né, ele vai sentir o campo e aí depois o constelador fulano, você representa o pai do Everton. Entra no campo, sente o campo. Fulana, você é a mãe do Everton. Ou fulana, você é a mulher do Everton. Entra aí no campo. Então vão começar a ter pessoas representando os elementos sistêmicos. E aí é um psicodrama. Tem uma forma como aqueles indivíduos lá vão estar sentindo. Eles podem sentir vontade de deitar, eles podem sentir vontade de olhar para a parede, eles podem sentir vontade de ficar um de costas para o outro, um de frente para o outro. Dependendo de como esse psicodrama, como essa dinâmica vai se dando, o constelador vai interpretando e vai entendendo o que está acontecendo ali. Né? Esse psicodrama, né, ele vai se delineando, ele vai se desenvolvendo de acordo com a questão que o consulente está trazendo. Né? Então eu estou trazendo uma questão afetiva. Então vai estar ali aparecendo, né, aquelas dinâmicas e o constelador vai estar interpretando aquilo ali, né? Opa, o seu pai ficou de frente para sua mãe, tem uma coisa ali para ser trabalhada, para ser resolvida.
Tô sentindo que o pai tá fraco, vou colocar o avô na jogada, entra ali você para representar o avô ali, sente aí o campo. Né? Então você vai ali conduzindo, né, de acordo com o que os representantes estão trazendo. Aí, esse é o ponto que eu queria falar para vocês. Isso me lembrou muito, muito, muito uma certa dinâmica que existia nos trabalhos de desobsessão num centro de Umbanda que eu acompanhei durante muitos anos no Rio de Janeiro, Casa Francisco de Assis, um lugar maravilhoso. Se você está buscando um caminho espiritual ali, a Casa Francisco de Assis em Laranjeiras é um lugar legítimo, é um lugar para você se tratar, para você se cuidar. E lá antigamente, porque depois eles mudaram o processo da desobsessão, mas antigamente a desobsessão era numa roda de médiuns. Então um indivíduo que vai passar por uma desobsessão, ele entrava ali numa roda de médiuns e tem médiuns incorporadores e médiuns doutrinadores. Os médiuns incorporadores eles vão estar puxando as energias que estão ali, né, obsediando, estão lá bloqueando o fluxo da vida daquela pessoa. E os doutrinadores vão estar encaminhando, cuidando daqueles médiuns, né, dos médiuns e também da pessoa que está submetida ali, vai estar ouvindo coisa desse doutrinador, para conduzir o processo. Né? Muitas vezes, né, esse médium incorporador, ele grunhia alguma coisa ali, tudo, caía no chão, era uma liberação de uma energia negativa, de uma energia ruim, digamos assim. Por outro lado, muitas vezes também se manifestavam ali naquela dinâmica de obsessões, pessoas, né, muitas vezes membros da família, e aí o doutrinador, quando tinha esse tipo de manifestação nessa roda de desobsessão, o doutrinador chegava junto e começava a encaminhar aquele espírito. Né? E quando eu comecei quando eu comecei a fazer esse curso mais extenso, né, o curso de formação do constelador, para trabalhar com grupos, com representantes, as pessoas representando o psicodrama dos indivíduos, muitas vezes eu achei muito parecido com aquele trabalho, as coisas que aconteciam ali e o próprio encaminhamento do constelador também, do terapeuta, né, muito parecido com aquela dinâmica das obsessões, das desobsessões. E eu também estava fazendo o curso, eu me tornei representante. E é muito interessante, porque você, Everton, agora você representa o Paulo aqui, o pai do Paulo. Você representa o marido da fulana. Aí entra no campo, sente. Aí entrar no campo, né, todo mundo descalço ali, entrei. Aí sei lá por que me dá vontade de deitar no chão. Aí eu obedecia. Se obedece o movimento, tem um movimento, a palavra movimento, ela é muito importante ali naquela dinâmica, para você tá entrando no psicodrama. Às vezes dá vontade de sentar, às vezes dá vontade de ficar olhando para uma pessoa e a gente tinha que responder, né, a esse movimento e fazer o movimento para deixar o terapeuta lá interpretar e entender onde é que está o nó. Onde é que está o ponto causal daquele desequilíbrio que está sendo trabalhado, né? Então eu já tinha, nas minhas primeiras experiências, percebido uma relação ali bem espiritual das constelações familiares. Um paralelo com o que eu via acontecer lá nos processos de desobsessão naquela casa de Umbanda. Ninguém falava lá em constelação, assim como ninguém falava em mediunidade, né, naquela dinâmica da constelação, mas isso tinha uma relação uma com a outra. E realmente essa relação, o Bert Hellinger ele vai lidar com isso. Por isso que ao longo da carreira dele, ao longo do trabalho dele com as constelações familiares, ele vai mudando inclusive a terminologia, né, a forma como ele qualifica, classifica aquele trabalho dele. Tem um determinado momento em que ele vai chamar de constelações mediúnicas. E é a galera brasileira, porque ele tinha uma relação muito forte com o Brasil, e é a galera brasileira que vai falar, cara, esse termo mediúnico, ele não é muito bom, ele está muito conectado a uma coisa de espírito, a uma coisa de uma religião, e aí ele vai usar o termo medial por conta disso. Depois, aí ele vai mudando no processo dele, ele muda muitas coisas. Por exemplo, no primeiro momento, ele entende que se tem um assassinato, aquele assassino ele tinha que ser colocado de fora do processo. Depois ele percebe que
as pessoas continuam se identificando com o assassino. E identificação é um conceito da técnica. Identificação é expiação. Se você tem alguém se identificando com o assassino, alguém vai expiar, vai reproduzir aquela dinâmica de vida daquele assassino. Então ele passou depois a incluir o assassino no processo. Ele foi mudando várias coisas. Então ele sai das constelações familiares, ele vai para, ele chama de mediúnicas, depois de mediais, aí depois ele vai chamar isso de movimento da alma, né? E depois, no fim ali do processo dele, ele vai chamar de movimento do espírito. Então, o movimento do espírito é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo Bert Hellinger a partir da experiência dele com as constelações familiares. E por que movimento da alma, movimento do espírito? Porque ele entendia que a gente tinha 3 dimensões. A dimensão do ego que está ali com suas travas, com seus bloqueios, uma dificuldade maior de ver as coisas de uma forma mais profunda. O ego, quando está lidando com uma mágoa, ele tem uma tendência a ser reativo àquela mágoa, né? Uma vez eu fiz uma constelação que eu falava pro cara, então você vai dizer no relacionamento, assim, você vai dizer assim: gostaria que nossa relação tivesse sido diferente. Aí ele parou, olhou pra mim: Everton, eu não queria que a nossa relação tivesse sido diferente. Eu falei: teu ego não quer, a tua alma quer, a tua alma está no outro lugar. Então a gente tem uma outra consciência que é a alma. Num certo sentido, né, muitas terapêuticas que vêm ali de uma linha vitalista tem essa questão da ego e da alma e personalidade. A personalidade é o personagem que aquele indivíduo está vivendo naquela vida, e a alma é o ator. A alma é o ator. Então esse é um bom paralelo para a gente entender. Então a nossa alma ali, ela está num outro lugar. Ela está no lugar do ator, não está no lugar do personagem. A alma não tem os compromissos reativos do ego, do personagem, da personalidade. A alma está num outro lugar. Então acessar a alma é acessar um nível mais profundo do nosso ser, é acessar um nível mais profundo da nossa consciência e do nosso conhecimento, da nossa própria espiritualidade. Mas, além da alma, tem um outro nível de consciência que é o espírito. O espírito, né? A alma? Não. Nessa tem muitas, é claro que são terminologias, em contextos diferentes, isso pode ser explicado com terminologias diferentes também. Em certas linhas, ou em certas culturas, ou em certas tradições espirituais, alma e espírito é a mesma coisa, em outras não. Então a alma é o ator. E o que é o espírito? O espírito é o diretor dentro da gente, o diretor da vida, o diretor do espetáculo como um todo. Como eu falei para vocês, o termo movimento ele é muito importante dentro das constelações familiares. Na verdade, a função da técnica é colocar o indivíduo em movimento em relação a uma demanda que ele traz. Eu estou bloqueado nos relacionamentos, eu estou com uma doença, eu estou com uma questão, né, que eu não estou conseguindo fazer grana, eu não estou conseguindo encontrar o meu caminho. Tudo isso são bloqueios, né? Então a função da técnica é colocar o indivíduo em movimento em relação àquele tema. No movimento do espírito, a gente não precisa nem chegar com o tema. É só chegar para eu estou sentindo que eu preciso fazer esse trabalho aqui. Não precisa nem chegar com o tema. O constelador vai com bonecos ou com representantes. Os bonecos, eu também uso o tarô, né, para fazer esse diagnóstico, né? Então você não precisa nem chegar com o tema. Quando você estou trabalhando constelação sem tema, é movimento do espírito. E no movimento do espírito, né, os personagens da constelação, eles estão além do nosso genograma, além daquelas pessoas que fazem parte da nossa estrutura familiar. Nas constelações familiares a gente trabalha basicamente ali com o pai, com a mãe, com os ancestrais, com as pessoas que fazem parte ali do nosso sistema. No movimento do espírito a gente já pode ampliar. Por exemplo, uma vez eu me submeti a um trabalho de movimento do espírito onde eu tinha que estar ali falando com Deus e com o diabo. Aí eu até falei para a consteladora: gente, eu amo a Deus, né? Legal, mas eu sou brother do diabo também. O diabo faz parte aí para mim, né? Eu entendi ali, né? Foi muito importante aquele trabalho. Né, era uma forma de colocar tipo luz e sombra daquele sujeito ali, o Everton, né? Colocar luz e sombra de frente a frente e colocar o Everton para se posicionar e abençoar a ambos. É isso, é nesse lugar que está a cura, é nesse lugar que está o movimento, né? Então, quando a gente vai trabalhar com o movimento do espírito, a gente está indo além do ego, é óbvio, e estamos indo além da alma daquele sujeito. A gente está indo para a fala do espírito, que é o diretor maior, que é aquela
partícula da mente universal dentro da gente. E essa partícula da mente universal que carrega toda a sabedoria, toda a força, toda a potência de cura, de transformação para nossas vidas. Então esse foi o papo da nossa semana, falando sobre movimento do espírito. Semana que vem tem mais dica terapêutica para você. Se curtiu, dá o seu like, compartilha para outras pessoas poderem curtir também, tá bom? Um beijo, obrigado.